Então, Telis, queridos membros do curso Gilead, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos tratar sobre o aspecto, dando continuidade, né, ao nosso esquema de podcast, sobre Olam Hazé e Olam Rabá. Nós já tivemos dois podcasts sobre Olam Hazé, agora será o segundo, Olam Rabá. Olam Rabá, como nós aprendemos nos podcasts anteriores, e como nós estamos aprendendo no nosso curso de alta magia da Cabala Prática, significa o mundo vindouro, o mundo metafísico. Se existe um mundo físico, existe um metafísico. A palavra metafísis vem do grego, vem de Aristóteles, vem da metafísica de Aristóteles, onde Aristóteles define exatamente o conceito do ser físico e ser metafísico, né? Na Cabala existe uma correspondência, existe um encontro, né, com o pensamento grego, no sentido de que a Cabala ela nos revela claramente, a linguagem cabalística nos revela, né, que o mundo físico é percebido pelos 5 sentidos, né, embora erroneamente, embora não de forma completa, de forma perfeita. Mas o mundo metafísico não é percebido pelos nossos 5 sentidos e exige o desenvolvimento de algo mais, de um sexto sentido, de uma consciência superior, de uma consciência maior, que nos permita vislumbrar essas realidades que nos chegam apenas por meio de fenômenos esporádicos, fenômenos às vezes até incompreensíveis, nos sonhos, nas intuições, nas aspirações que nós temos mais profundas, nos sentimentos de melancolia, na tristeza, nas alegrias e em tudo que faz parte da nossa vida. Nós estamos vislumbrando realidades que são invisíveis em consonância com aquilo que nós estamos observando no mundo físico. Existe aí uma relação, uma inter-relação entre esses dois fenômenos, e isso é claro, isso é inegável. Nenhuma pessoa que estudou o mínimo da literatura gnóstica, que estudou o mínimo da filosofia, vai compreender de outra forma. Nós observamos a história de Nehunia ben Hakanah, um dos primeiros rabis, né? Era um homem babastado, né? Que nós observamos na história no primeiro podcast. E então no segundo podcast nós observamos o exemplo dos 4 que entraram no Pardes. Nós sabemos que Pardes vem do persa, como nós aprendemos lá, da língua dos iranianos. E essa palavra influenciou a cultura grega através da palavra paradeisos, que veio a influenciar as línguas românicas, inclusive o português, com a palavra paraíso. Em inglês, paradise, paraíso também em espanhol. Então, todas essas palavras se originam da palavra persa, que foi interpolada dentro da cultura judaica. Como nós sempre alertamos aqui, sempre destacamos, fazemos questão de destacar, visto que nós não queremos ter uma visão restrita, né, da Cabala como sendo uma coisa exclusivamente judaica, mas uma linguagem universal. Essa é a abordagem do curso de Gilead. É uma linguagem universal. E os seus aspectos, seus ramos, estão exemplificados claramente para o mínimo entendedor da linguagem cabalística, que é a linguagem dos ramos, no hinduísmo, no islã, no cristianismo, no taoísmo e assim por diante. Então é uma linguagem universal. Nós temos a versão judaica, mas nós temos também as outras demais versões, e nós temos também a influência dos assírios, dos acadianos, dos babilônios, e assim dos egípcios e assim por diante. Quando nós começamos a expandir esse leque de opções, quando nós começamos a entender as inter-relações, com base naquilo que nos diz Joseph Campbell no livro As Máscaras de Deus, nós vamos começar a perceber que o universo inteiro é, assim, de forma panteística, a revelação de vários aspectos da divindade. Todos os aspectos da divindade estão claramente exemplificados na natureza. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos. Ele diz que as qualidades de Deus podem ser claramente vistas desde as coisas criadas, visto que elas carregam, né, parte dessa progênie, como ele usa em grego, né? Então a progênie é justamente a capacidade de entendermos que tudo que existe na natureza, tudo que é real, tudo que são entes perfeitos, naturais, fazem sim parte da divindade em níveis diferentes de consciência. Tá bom? Então podemos claramente dizer que o animal tem uma alma, que o gato tem uma alma, que o cão tem uma alma, que todos os animais fazem parte de um estado de consciência específico, que são reflexos
da divindade maior, né? Do Ein Sof, da luz infinita. Então, nós sabemos que os antigos, né, criaram formas antropomórficas para representar essa realidade maior, mas quando nós, ao nos aprofundarmos no estudo da Cabala, na linguagem código, ao conhecermos a numerologia e geometria sagrada, que irá vir agora no nosso próximo curso, né? Então nós vamos saber exatamente que existe uma linguagem código e vamos saber exatamente que código é esse, como nós podemos interpretar esse código, como podemos enriquecer o nosso pensamento. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que é um protagonista principal dentro da Cabala, e não poderíamos falar de Cabala sem falar no nome deste grande Rabi. O nome dele é Shimon Ben Yochai. Shimon Ben Yochai viveu entre o primeiro e o segundo século. Ele foi um dos grandes, vamos dizer assim, personagens que contribuíram para o que viria a ser no 13º século da nossa era, o livro da Sefer HaZohar. O livro da Zohar é justamente vamos dizer assim, o resumo de tudo o que Ben Yochai conseguiu contemplar quando estava em estado de consciência alterada, quando ele estava em profunda meditação, quando ele estava em profundo contato com os mundos superiores. Tudo que ele revelou, né, serviu de base, né, serviu de muita influência para o que veio a ser a Zohar. Então, quando nós estudamos a Zohar, nós temos que lembrar que parte fundamental do que está ali veio desse grande Rabi, Shimon Ben Yochai. Então, nós iremos observar com o que ele diz, né, com as citações da Zohar e o contato, né, com a filosofia grega, visto que o período de Shimon Ben Yochai era o primeiro e segundo séculos, a cultura, a língua, era a língua helênica, a língua grega, né? O discurso, a lógica, né? A geometria, a astronomia eram sim de influência grega, e esses conceitos foram absorvidos pelos judeus, pelo menos pelos mais sábios e mais inteligentes. Eles sabiam exatamente como separar as coisas. Então houve sim uma fusão aí, principalmente através da influência da Septuaginta grega, que teve uma influência muito grande no judaísmo e no cristianismo. Então essa literatura, este vasto conhecimento que está reservado nessa literatura sagrada, nos dá testemunho claro de que há sim uma fusão de pensamentos, há sim uma troca cultural, como a gente diz aqui sempre no curso de Gilead. Nós não estamos estudando a perspectiva puramente judaica, mas nós estamos expandindo o nosso leque de opções para justamente entender que a Cabala é uma linguagem universal. Mas é claro, não poderíamos tratar desse tema sem considerar os cabalistas específicos de cada sistema desse, né? E quais são os pontos de relação, né? Quais são os pontos de confluência entre esses diferentes homens. Então hoje nós vamos tratar desse tema do mundo vindouro. Nós vamos falar exclusivamente dessa ideia, né, dentro do contexto messiânico, dentro do messianismo, né, dentro do Barri, né, dentro do conceito de mundo outro, a não ser o mundo físico, e dos mundos possíveis. Então, dentro da escatologia islâmica você também pode encontrar isso. Você pode encontrar isso dentro da escatologia cristã, dentro da escatologia hindu e, claro, dentro da escatologia judaica. Existem alguns mais materialistas que vão dizer que o judaísmo não tem nenhuma perspectiva de vida após a morte. Não creiam nisso. Não acreditem nisso. A Cabala trata especificamente, diretamente, da perspectiva de vida após a morte. A Cabala trata do nosso complexo, que é chamado de Psiu-Rei pelos gregos, que é a alma. A Cabala está tratando de 5 níveis dessa alma. Ela vai mais além. Ela não tem só um termo para a alma, ela tem 5 estágios de alma. Não é isso? Nefesh, Neshama, Hayah e assim por diante. Yehidah. Então, veja que o nome de Shimon Ben Yochai está relacionado a um dos 5 níveis da Cabala. Tá bom, gente? Então vocês observem que a Cabala está tratando especificamente do fato de que nós não temos apenas um estado de consciência,
conforme é representado nos nossos dedos, como nós já sabemos, nossos 5 dedos, são 5 níveis de percepção. E nós vamos evoluindo conforme nós vamos passando pelas nossas experiências nesse mundo. Esse é um desenvolvimento natural. Não nos foi ensinado. Nós estamos aprendendo agora. No nosso desenvolvimento espiritual, ele é natural, ele vai acontecer. Ou de uma forma ou de outra. Só que quando nós estudamos esses grandes homens, quando nós estudamos a Cabala, quando nós conhecemos a Cabala prática conceitual e nós entendemos a Cabala prática, os rituais, a recitação dos nomes sagrados, a vibração dos nomes nas 4 direções da Terra, norte, leste, sul, oeste e norte, então nós começamos a perceber que existe sim uma ressonância, que o mundo que nós vivemos é governado por frequências, por pulsações estelares, planetárias, e nós temos que entender que essas pulsações, que essa ressonância diz respeito diretamente a nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Este mundo foi criado para nós evoluirmos. É isso que diz a Cabala. Então nós temos que entender que nós somos papel principal nisso aí. Não se deixem levar por essa mentalidade de que nós somos pequenos, que nós não temos nada, que nós somos vazios, né? Que não tem vida após a morte. Isso é puramente materialismo. O materialismo, né, não é necessariamente você pensar em bens materiais ou você querer possuir coisas melhores na vida. Isso é normal, isso é natural. Não é isso que é o materialismo. O materialismo é quando você pensa, né, que só existe o material, que só existe o físico e que não existe nada mais além disso. Que não existe fenômenos, que não existe uma metafísica. É isso que a Cabala vai justamente nos corrigir, que vai nos ajudar. É a entendermos que existe sim uma perspectiva muito maior do que essa. Então, hoje nós vamos considerar alguns exemplos aqui de Shimon Ben Yochai e nós vamos saber exatamente como que esse homem é tão importante no estudo da Cabala e por que ele é tão importante, porque realmente ele foi um dos grandes. Ele conseguiu, através de rituais, através de recitação de nomes consagrados dentro da alta magia judaica, né, recitar nomes específicos, com movimentos específicos, que reverberam diretamente sobre aspectos fisiológicos do nosso corpo. Tá? E esse conhecimento foi completamente desviado, tirado de contexto. Mas é isso que é a Cabala. A Cabala é prática, a Cabala é uma realização prática, ela não é meramente uma ideia, só uma teoria, ela não teria nenhum sentido se o fosse, né? Seria insuficiente. Shimon Ben Yochai, né, é justamente um grande, conhecido também como Rashbi, né, o grande influenciador da Zohar. Se nós temos a Zohar no 13º século, é por causa da influência desse grande homem. Rashbi é o nome mais comum dentro do judaísmo. Ele era do 2º século, era um sábio tanaítico, né, da mesma influência em que Gamaliel, né, havia iniciado lá no passado, o Ramban, o Rabi dos Rabis, o mesmo que instruiu o apóstolo Paulo, né, o Shaul, que mais tarde veio a se tornar o apóstolo Paulo, dentro do ramo cristão, né? E ele é dito como sendo ativo após a destruição do 2º templo, ou seja, após Tito de Roma destruir o templo em Jerusalém, no ano 70 era comum, fato aí documentado por Flávio Josefo, né? Yosef Ben Matias, que era o nome dele em hebraico, né? A antiguidades e guerras judaicas, ele descreve em detalhes como foi a destruição do templo. Nós temos o Arco de Roma lá na cidade de Roma, testemunhando, né, sobre a destruição do templo, e os soldados romanos são descritos ali em uma escultura em pedra carregando os utensílios do templo. Então isso é um fato histórico, isso aconteceu, e é justamente nesse período que se localiza Shimon Ben Yochai. Então Shimon Ben Yochai, como dissemos, teve uma influência seminal no desenvolvimento da Zohar no 13º século da nossa era comum. Em adição às obras importantes, né, que é chamado de Sifri e de Melchita, né, que são atribuídas a ele, que não devem também ser confundidas, né, com o Melchita do Rabi Ismael, que é outro segmento, embora o conteúdo seja muito próximo, seja muito parecido. Né, na Mishnah, onde ele é o quarto mais mencionado Rabi dentro da Mishnah. Então vocês imaginam que esse homem realmente exerceu uma influência bem maior do que muitos outros rabis que vieram anteriormente.
Ele é também se referido como Rabi Shimon, exceto na Hagigah, né, na 1.7 e no Avot 6.8. Então na Baraita e na Midrash e na Gemara, o seu nome ocorre quer como Shimon ou Shimon ben Yochai. Então ele é mencionado pelos dois nomes de forma intercambial. É reconhecido como sendo a mesma figura. Segundo a lenda moderna, ele e o seu filho, né, Eleazar ben Shimeon, foram notáveis cabalistas. Ambas as figuras, tanto ele quanto o filho, né, são observados em uma reverência muito grande entre os judeus, principalmente os judeus ortodoxos de orientação cabalística, né, e a tradição que eles foram enterrados na mesma tumba, na mesma cova, né, em Meron, em Israel, e a qual é visitada por milhares de pessoas todos os anos. Então, se você for em Meron, em Israel, você vai encontrar lá a sepultura, né, de 2000 anos de Shimon ben Yochai, junto com o seu filho, Eleazar ben Shimeon. Então você veja que essa tumba é visitada pelos judeus, é um local sagrado, porque eles consideram esse homem como tendo passado direto deste mundo para o mundo espiritual. Assim como Elias, né, com o conhecimento da Merkava, o conhecimento do corpo espiritual que está em volta de nós e que é invisível, não é perceptível, mas é justamente esse corpo, a Merkava, que segundo a Cabala, formam todos os sinais que nós conhecemos na geometria sagrada. O pentagrama, o hexagrama e assim por diante. Todos esses símbolos geométricos estão, né, o triângulo, o círculo, todos eles estão dentro do nosso corpo espiritual. Um corpo que se encontra desativado, mas que deve ser ativado através do conhecimento profundo dos rituais cabalísticos, dos nomes divinos, das recitações e principalmente da ressonância. Observem que a ressonância é uma ciência complexa. Vocês podem fazer uma busca aí no Google, vocês vão observar que a ressonância está por trás de muitos mistérios que explicam a ciência egípcia, né, as grandes construções de Baalbek no Líbano, com rochas que pesam a mais de 20 toneladas. Então a ressonância é responsável por grandes feitos na história, e esses feitos da história ficaram restritos através de instituições que propositalmente ocultaram esse conhecimento da humanidade. Uma delas é o Smithsonian Institute, que é o Instituto Smithsonian, que praticamente monopolizou todos os grandes achados arqueológicos que iriam dar um salto quântico para a humanidade. Nós estamos vivendo hoje em um mundo extremamente atrasado em termos de estado de consciência. Não importa se nós temos tecnologia. A palavra terriné, que vem da palavra tecnologia, na antiga Grécia, significava o aprendiz, aquele que estava aprendendo, aquele que diferia, né, do mestre, no sentido de que ele não tinha a conceitualização do que estava fazendo. Ele meramente repetia o trabalho. É o trabalho repetitivo. Esse foi o tipo de trabalho que se recebeu, foi cunhado com o nome de technology, ou tecnologia, que vem de tekné, em grego. Então vocês observem que a palavra tem um histórico, tem um contexto. E se nós entendermos o contexto, nós vamos entender que só nos falta uma coisa, que é o conhecimento axiomático. Exatamente o que nos diz a geometria de Euclides. Nós temos que desenvolver, entender, compreender o que são os axiomas, que são verdades autoevidentes, contudo que não podem ser provadas. São as verdades metafísicas, as verdades que não mudam, imutáveis, né? Então nós temos que entender, neste contexto, a linguagem da Cabala, através desse estilo comparativo, como nós estamos fazendo. Como vocês sabem, nós vamos iniciar um novo curso, né? Esse novo curso vai tratar profundamente da numerologia, vai ser o curso completo, 50 videoaulas, e da geometria sagrada e a influência dessas duas ciências no estilo linguístico da Taná, que é a Bíblia em hebraico. Nós vamos aprender o que é o Notaricon, nós vamos aprender o que significa os mispás, que são os 16 diferentes estilos de gemátria. Nós vamos aprender as 7 transformações de palavras, qual o número que nós podemos extrair disso aí, qual a gemátria que isso vai produzir e qual a geometria final, o desenho final que cada um desses grandes símbolos vão trazer para nós. E quando nós analisamos todos esses símbolos, nós vamos entender que nós estamos inseridos nesse contexto, nós somos parte desse conjunto.
E Deus é muito mais inteligente do que nós estamos pensando. A inteligência divina é muito maior. Nós estamos vendo apenas uma fração pequena. Nós estamos no mundo físico. E como nos diz a Zohar, né, que veio da mente, da experiência metafísica de Shimon Ben Yochai, nós não estamos observando toda a realidade. Nós estamos observando apenas um ponto em todo o universo. É necessário, sim, deixarmos de lado a letargia e avançarmos no nosso estado mental, darmos um salto quântico, e isso só pode ser feito através dos rituais comprovadamente cabalísticos, né, comprovadamente eficazes para nos elevar em sentido espiritual. Tá bom? Então Shimon Ben Yochai nasceu na Galileia, né? Ele foi um dos principais pupilos de Akiva. Nós sabemos que Akiva, na última podcast, Akiva foi aquele que chegou ao Pardes, né? Akiva foi o único que conseguiu estar num estado de purificação tão grande que ele conseguiu entrar no Pardes, né? Então Akiva ele foi um dos pupilos a quem ele estudou por 13 anos com Bnei Brak. Então você veja, 13 anos Akiva estudou com Bnei Brak, né? Então Shimon Ben Yochai nasceu na Galileia, na região em que veio Yeshua, Jesus Cristo. Existem sinagogas lá até hoje com o nome Yeshua HaMashiach, entendeu? Existem nomes lá escritos nas pedras, em rochas, porque esses homens não queriam que esses grandes nomes se perdessem. E não havia essa percepção como existe hoje, essa percepção de divisão absoluta. Existia sim aqueles que viam divisões, mas existiam também os homens que viam unidades, que viam similaridades. Nós não queremos ser aqueles homens que só veem divisões. Nós queremos sim, através do estudo da Cabala, evoluir até o ponto, até o estágio em que nós vamos ver as similitudes. Isso sim, tá bom? Então você veja aqui, ele foi um dos principais pupilos de Akiva, sobre o qual ele estudou 13 anos em Bnei Brak. Então você observe, 13 anos ele estudou, tá bom? Vocês observem que ele simplesmente não fez, eu vou procurar alguém para me ajudar nisso aqui e eu vou ficar tranquilo, né? Não, olha como é que esses homens pensavam lá no passado. Por que esses homens atingiram o nível que eles atingiram? Porque eles tinham fome de conhecimento. Eles não queriam que alguém fizesse por eles. Eles queriam participar do processo inteiro. Eles queriam absorver a Deus inteiramente. Eles sabiam que a ciência era sagrada. Eles não queriam perder essa oportunidade. Então observe que 13 anos de estudo, gente. Observe que Tales de Mileto estudou 20, 15 anos, 10 anos, certo? Pitágoras estudou durante mais de uma década. Vocês imaginam? Esses homens não estavam preocupados com terceiros, com intermediários. Eles queriam chegar eles mesmos diretamente à fonte. E para nos tornarmos mestres da arte, mestres na Cabala, nós temos que sim termos uma atitude proativa, disciplinada, e temos que ter, acima de tudo, fome pela verdade. Nós temos que ser capazes de olhar para o mundo e ver quantas pessoas estão em trevas, quantas pessoas não estão conseguindo evoluir em sentido espiritual, estão num estado de percepção, num estado cognitivo lamentável, e é por isso que nós temos os problemas que nós temos, porque o mundo não é o mundo sem os seus habitantes. Se nós estamos vivendo em um mundo em que está tendo problemas, nós podemos ter certeza de que aqueles que habitam nesse mundo estão provocando esses problemas. Não é isso, gente? Então nós temos que ser capazes de entender essa realidade. Então ele estudou 13 anos com ele, né? No Barachot 28a relata que Shimon Ben Yochai tinha estudado previamente em Ivné e Gamaliel II e Joshua Ben Hanania. E ele foi a causa, né, da querela infame, né, que quebrou durante aqueles dias, né, entre aqueles líderes. Então houve uma dissidência, como sempre houve dissidências dentro do judaísmo, e isso aconteceu principalmente por causa de Yeshua Ben Hanania. Então vocês observam que quando nós dizemos os judeus, nós temos que considerar o fato de que os judeus é uma abstração. Não existe grupo coletivo. O que existe são indivíduos.
Então, não existem judeus que não creem em Cristo, nem judeus que creem em Cristo, não. O que existe são indivíduos que pensam de uma forma associativa, não divisiva, não sectária. Esses são os exemplos que nós queremos seguir. Se algum rabi ensina a Cabala e ele tem sim motivações sectárias, tenha sempre um pé atrás, porque nenhum sectarismo vai levar você a algum lugar. A única coisa que o sectarismo e o cisma vão produzir são divisões e conflitos e falta de entendimento. Não é isso que a Cabala está falando. A Cabala está falando em ampliar o nosso estado de consciência, em ampliar, sairmos da caixinha que são os nossos 5 sensores percepcionais: visão, audição, paladar, tato, olfato, né? Ela quer que nós saiamos dessa caixinha para uma percepção maior. Se nós queremos ficar presos dentro de uma caixa, presos dentro de um sistema, nós não estamos evoluindo, tá bom? Nós estamos ainda alimentando as raízes do conflito, né? Então não é isso que nós queremos. Então, Shimon Ben Yochai, ele teve uma influência grandiosa no seu percurso de vida, serviu de exemplo para todos aqueles que se propõem a estudar a Cabala. Se você quer conhecer a Sefer HaZohar, siga o exemplo de Shimon Ben Yochai. Veja que esse homem estudou por 13 anos. Né? Hoje nós estamos num mundo absolutamente imediatista, um mundo que só pensa em apertar o botão e ter tudo pronto. Não é isso que a Cabala ensina. Não é isso que a Cabala ensina. A Cabala não ensina que a outro homem vai representar você diante de Deus. Não. A Cabala diz que você é um ser plenamente autônomo, plenamente capaz. Você tem uma impressão digital única. Você não é igual a ninguém. Você é único. Deus não criou seres que não são únicos, porque Ele mesmo é único. Entendeu, gente? Então Ele não quer uma relação com você por meio de uma proxy ou por meio de terceiros. Deus quer conosco uma relação direta. Nós temos o mecanismo dentro de nós. O templo sagrado de Deus, como vocês já aprenderam nesse curso da Cabala Prática, está dentro de nós. Nós temos todo o arranjo espiritual dentro de nós. Nós temos em nossa fisiologia todas as glândulas, todos os fluidos que vão reagir com a ressonância, com as vibrações, com as orações sagradas e com os rituais cabalísticos. Então isso não está lá por nada. Isso está lá para aqueles que têm o desejo profundo, a profunda vontade de se iluminarem e não de se tornarem seguidores de fulano ou de ciclano, porque isso só vai levar a dissensões. O verdadeiro cabalista, ele quer ver você plenamente independente, não dependendo de alguém, né? Não corroborando sempre, né, a opinião de alguém mais. No início dos nossos estudos, da nossa experiência com a Cabala, nós podemos até seguir esse percurso, porque nós estamos ainda aprendendo. Mas ao adquirirmos a nossa maturidade, nós temos sim que dizer não a esse conformismo, e nós temos que tornar a nós mesmos plenamente capazes de nos relacionar com Deus. Então é isso basicamente o que nós estamos pregando aqui no curso Gilead. Bom, na escatologia cristã, por exemplo, né, como é que nós podemos juntar isso aí com a escatologia cristã? Observe que o cristianismo nasceu, né, concorrente aí com o período de Shimon Ben Yochai, né, o primeiro século, não é isso? Então nós observamos que nas escrituras sagradas, como a gente sempre cita aqui no curso Gilead, aqui nós não citamos só as obras judaicas, aqui nós citamos as obras cristãs, nós citamos os islâmicos, hindus, nós citamos os metafísicos, nós citamos os gnósticos gregos, os neoplatonistas, né? Plotino e outros mais, Simeão de Éfeso e assim por diante. Nós citamos Platão, nós citamos Aristóteles. Nós fazemos aqui uma grande junção de todo o pensamento clássico para nos ajudar, para nos auxiliar a vislumbrar o pensamento maior, a ideia maior, a ideia de que toda cultura sim teve uma influência de outras culturas. Nós não podemos negar isso. Ninguém é dono do conhecimento. O conhecimento é divino, ele é passado de um para o outro, e o conhecimento não pode ser passado verdadeiramente em ambientes de pessoas materialistas ou gananciosas, que só queiram pensar em lucro pessoal, né? Já está errado, já começou errado. A Cabala é justamente o contrário.
A Cabala é você controlar o teu ego. É você tratar o conhecimento com humildade. Você vir para a mesa de Deus com humildade, né? Não vir com a intenção de que eu vou, né? Só vou me beneficiar. Isso é o egoísmo. Esse é justamente este pensamento, é o pensamento que a Cabala diz que nos mantém afastado de Deus. É o egocentrismo que se reflexiona em diferentes formas: narcisismo, psicopatia, sociopatia e assim por diante. Ou seja, são percepções doentias da realidade. E a única forma de nós nos curarmos dessas ideias é justamente através do ritual cabalista, né? E dos preceitos, das orações e de uma mudança completa na nossa atitude. Essa é a forma que a Cabala funciona, tá bom? Não é só uma teoria. Então, é encontrado, né, na King James, né, todas as menções. A King James foi uma importante tradução do cristianismo, né, produzido na Inglaterra durante o reinado do rei James. E nós temos lá em Marcos 10:30, Lucas 18, versículo 30, Hebreus 2:5, Hebreus 6:5 e outras passagens, a ideia de que nós buscamos pela ressurreição dos mortos e pela vida no mundo por vir, ou seja, no mundo vindouro. Então vocês observem que o testemunho cristão... Por que nós estamos falando do cristianismo, sendo que nós estamos estudando sobre Shimon Ben Yochai? Porque nós temos que buscar a unidade, a evidência. Observe que Paulo era discípulo de Gamaliel, assim como Shimon Ben Yochai era tanaíta. O tanaíta era, sim, debitário de Gamaliel, que iniciou o movimento. Então o pensamento desses homens vai ter sempre algo similar, tá bom? Mesmo que eles estejam em sistemas dissidentes. Não pense em dissidência, não pense em separação. Pense que mesmo que um aqui está no judaísmo, Shimon Ben Yochai, e Paulo está lá no cristianismo, eles sempre vão reverberar princípios que são eternos e que são similares. É nesse momento que o cabalista verdadeiro, ele entra, porque ele não vai perceber que um é judeu e o outro é cristão. Ele vai perceber o que esses homens estão dizendo, que bate exatamente com os mesmos princípios. Não se engane com a aparência, não seja dissuadido, facilmente demovido pelas aparências, pelos cismas, pelas dicotomias deste mundo. Vá além da dicotomia, mergulhe profundo, não nade na superfície, caia de alma neste conhecimento, junte todas as partes do cabeçalho, né? Junte todas as partes do grande jogo de peças e entenda o todo. Veja por trás das aparentes discrepâncias, né? Não veja só as discrepâncias. Isso aí é muito fácil, qualquer um vê as discrepâncias. Você não precisa ser treinado para conhecer as discrepâncias, só basta você não ter conhecimento. O que nós estamos propondo é justamente um conhecimento mais avançado da realidade que nos cerca e também das pessoas que influenciaram a matéria que nós estamos estudando, que é a Cabala. Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre Shimon Ben Yochai, qual foi a tradição dele. Sugiro que vocês estudem um pouco mais. Dentro da nossa bibliografia, nós vamos tratar muito mais sobre ele. No nosso próximo curso, nós vamos ler bastante, né, da Sefer HaZohar. Nós vamos falar bastante sobre Shimon Ben Yochai. Nós vamos ler extratos da Sefer HaZohar. Nós vamos ler extratos da Sefer Yetzirah. Nós vamos ler extratos do Talmud, da Midrash, da Mishnah, tá bom? Como também dos textos gnósticos neoplatônicos. Nós vamos ler sobre Platão, nós vamos ler extratos de Aristóteles, nós vamos juntar todo esse conhecimento. O nosso curso vai ser direcionado especialmente para a numerologia, e nós vamos aprender que a numerologia hebraica, da língua do Talmud, da língua da Midrash, está assim relacionada à numerologia grega, porque o alfabeto grego vem do alfabeto hebraico, né, que foi influenciado pelo alfabeto fenício. Tá bom? Então você tem no alfabeto grego as mesmas noções. E quanto mais nós entendermos isso aí, melhor para nós. Porque nós vamos entrar aí à frente no hebraico para cabalistas. Nós vamos fazer uma abordagem do hebraico que tem por objetivo principal entender a mística por trás do alfabeto sagrado, que é o hebraico. E também nós vamos ter o grego clássico, onde nós vamos aprender grego com Platão. Vamos aprender grego com a filosofia. Nós vamos aprender grego lendo extratos da filosofia. Vamos aprender a gramática grega de forma prática, de forma intuitiva, de forma aberta, de forma direta.
O nosso objetivo, tanto nesses 2 cursos que nós vamos oferecer, é que você seja capaz de ler logo, nas primeiras aulas. Nas primeiras aulas você vai ser convidado e vai conseguir ler as palavras gregas, vai conseguir ler extratos gregos pequenos, e então nós vamos avançar para extratos maiores, e assim nós vamos fazer o nosso crescimento. Porque é importante sim que o mestre da arte, que estude a Cabala, o mestre da alta magia, tenha sim acesso ao texto original. Isso vai enriquecer a tua vida, isso vai te dar uma capacidade de vislumbrar realidades que você nunca havia tido antes. E o nosso curso não teria valor nenhum se nós não pudéssemos considerar esses aspectos do conhecimento. Lembrem-se, né, que, como diz Heráclito, né, Heráclito na antiga Grécia dizia que o rio, você não vai entrar no mesmo rio, né, 2 vezes, porque já passaram águas diferentes sobre aquele rio. Enquanto que Parmênides dizia, não, todas as coisas são uma só. Todas as coisas são imovíveis, são eternas, são imutáveis. E então criou-se aí uma dicotomia, né, principalmente para os filósofos. Afinal de contas, quem tinha razão? Heráclito, que dizia que o rio nunca muda, ou Parmênides, que o rio muda sempre, né? Heráclito dizia, e Parmênides que dizia, não, nada muda, tudo é eterno, tudo é imutável. Então, como nós podemos conciliar essa dicotomia? Se nós adotarmos uma perspectiva filosófica, cabalística, nós vamos entender que esses homens estavam falando de a mesma coisa, só que em aspectos diferentes. Parmênides estava falando da essência, de ontologia, enquanto que Heráclito estava falando da acidência. Então, se nós considerarmos dessa perspectiva, a aparente dicotomia entre Heráclito e Parmênides está resolvida. Esses homens não estavam defendendo ideias opostas, estavam defendendo a mesma coisa, gente. É aquele velho dualismo que a Cabala sempre está lançando diante de nós, através de alegorias, através de parábolas, através de analogias, né? Através de códigos numéricos, gemátricos e assim por diante, através de formas geométricas. Tá bom? Então você veja que se Heráclito disse que você nunca iria entrar no mesmo rio, ele estava se referindo à acidência, ao mundo das percepções, ao mundo da contingência, ao mundo que persiste em transformar-se e mudar-se a cada momento. E essas mudanças são meramente ilusórias. É isso que diz a Cabala. Esse é o grande desafio da Cabala. Ela joga diante de tua face essa verdade abrupta de que essas aparentes mudanças são nada mais do que meras ilusões. Por quê? Porque Parmênides falou que a essência não muda. A essência é eterna. A essência representa Deus e todo o universo está dentro de Deus. Nada que existe está fora de Deus. Tá bom? Se nós estamos aqui existindo, que significa externalizados, fora da essência, do plano da essência, nós não perdemos a essência por causa disso. Nós iremos retornar à essência. Só que a forma de retornar a essa essência é através da prática da Cabala, do conhecimento, da busca constante por esse conhecimento, mesmo que nos leve anos a fio de estudo. Nós vamos concentrar nossas mentes na bibliografia, nós vamos ler muita coisa, muito extrato nesse próximo curso. O nosso conteúdo, como vocês, membros, já sabem, é um conteúdo denso, né? Chega até a ser um pouco, às vezes até incomodar um pouco, é claro, porque é muito estudo, é muita matéria, é muito conhecimento, é muita especificidade, mas este conhecimento vai sim amadurecer em nossa mente, amadurecer em nosso conhecimento, e conforme nós vamos colocando isso em prática, e não residindo eternamente na teoria, nós vamos ver de primeira mão o benefício que essa grande ciência, que essa grande obra literária, que é parte dos ramos, da linguagem dos ramos, desse pensamento universal, que é a Kabbalah. Shalom para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.